fazer auditoria? É uma pergunta que tu deve estar se perguntando. Eu sei que tu já chegou nessa aula, tu já viu as aulas anteriores dizendo da onde surgiu a auditoria, né, os tipos de auditoria, e aqui a gente chega para entender um pouco mais sobre a finalidade da auditoria. Porque o processo de auditoria é um processo tão importante, a gente tem que se dedicar, né, a um curso específico para estudar auditoria, bem como seguir tantas normas e tantas legislações e tantas regras para se fazer um processo de auditoria. O primeiro ponto que eu quero levantar é que o processo de auditoria ele é um processo feito por grandes empresas, né? Quando a gente fala de empresas pequenas, empresas bem pequenas mesmo, eu digo, né, microempreendedores, dificilmente eles vão ter um processo de auditoria. Isto por quê? Porque muitas das vezes o faturamento deles é tão pequeno que para o governo não interessa muito o faturamento deles, é um faturamento pequeno, né, irrisório, por assim dizer, e também por eles não terem capacidade, nem às vezes técnica, nem conhecimento para estar se fazendo auditoria, fazendo investimento em auditoria. Então, mas é claro que conforme a empresa vai crescendo, conforme a empresa vai tendo faturamentos expressivos, ela precisa ter sim um processo de auditoria definido e precisa tanto contratar empresas que auditem ela, como também ter pessoas que possam fazer isso internamente. Então, a auditoria é feita por grandes empresas, aonde o principal objetivo, o principal foco da auditoria é averiguar a exatidão de registros dentro da empresa. Quando a gente fala da auditoria contábil em si, é verificar e averiguar a exatidão dos registros contábeis e das demonstrações contábeis também. Esse é o grande foco da auditoria contábil. Então, o que a auditoria faz? O que o auditor faz? Ele vai examinar documentos e examinar registros para entender se dentro do processo estabelecido pela empresa, do que a empresa falou e do que a lei fala também. Então, eu faço um contraponto. Eu vejo o seguinte, o que a legislação fala sobre determinado processo, sobre determinado registro, sobre determinado documento, como deve ser arquivado, como deve ser preenchido, quem deve preencher, quem deve assinar, o que deve estar constando nesse documento, o que a legislação está dizendo sobre isso. Eu faço um contraponto trazendo o que a organização está fazendo e o que deve ser feito. E dessa forma eu consigo chegar ao meio termo e entender, né, se a organização ela está correta ou se ela está erroneamente seguindo passos errados. Quando a gente fala também da auditoria interna, eu averiguo se os processos estabelecidos pela organização eles estão sendo seguidos pelos setores. E dentro da auditoria, para a gente poder entender a finalidade dela, para lá no final a gente conseguir captar realmente por que serve a auditoria, a gente tem alguns aspectos que devemos levar em consideração. Esses aspectos eles nos ajudam a perceber por que existe a auditoria e para que ela vai nos estar apoiando. O primeiro aspecto da auditoria é o aspecto administrativo, aonde eu vou entender os processos, eu vou averiguar se tudo que está sendo colocado pela empresa, ela está sendo feito correto. Quando a gente fala da parte administrativa da empresa, a gente tem a questão da documentação, armazenamento, organização de documentos, né, armazenamento desses documentos, procedimentos padrões, assinaturas, responsabilidades e tudo mais. Eu tenho que entender, dentro da auditoria, ela tem esse aspecto de entender se a parte administrativa ela está sendo feita corretamente. Porque a parte administrativa ela vai nortear todos os outros processos, porque a parte da administrativa é realmente a parte de guarda de documentos, organização, planejamento, toda essa parte rotineira de administração dentro das organizações. O outro aspecto é o aspecto patrimonial, quando a gente fala somente de auditoria contábil, onde nós pegamos o aspecto do patrimônio empresarial. O que a empresa possui de patrimônio? Veículos, imóveis, né? Também aí dentro do patrimônio entra equipamentos e máquinas, entra móveis. O que a empresa possui, né? O que ela diz que ela possui e o que realmente ela está possuindo. Esses equipamentos, esses imóveis, esses veículos, eles estão realmente, foi feita a compra correta deles, foram comprados no nome da empresa, foram feitos registros fiscais e documentais desses bens, desse patrimônio, está tudo registrado corretamente, da forma como deveria, porque senão eu posso ter aí também vários problemas. Então eu tenho esse aspecto patrimonial que eu também vou lidar dentro da minha auditoria contábil. Outro ponto da auditoria contábil, outro aspecto também da auditoria é o aspecto fiscal, onde eu vou analisar a questão tributária. Como que estão os tributos, né? Os tributos eles foram recolhidos da maneira correta, eles foram pagos, eles estão em atraso, eles estão em dias. O que eu tenho dentro desses tributos de averiguação que podem corroborar com possíveis penalidades, esses tributos estão todos corretos.
Dessa forma eu consigo entender, né, analisando os tributos fiscalmente analisados, se está tudo corretinho, tem esse aspecto também. Então a gente já viu 3 aspectos: o aspecto administrativo da auditoria contábil, o aspecto patrimonial e o aspecto fiscal. E agora nós temos o aspecto técnico, né? As execuções, elas estão feitas de acordo com o que a contabilidade exige, né? O preenchimento de dados, os cálculos, os documentos, eles estão feitos corretamente, né? No parecer técnico do auditor contábil, ele tem que verificar se as pessoas estão capacitadas para realizar aquela ação, para realizar aquela determinada tarefa. Muitas das vezes ele pode perceber que as pessoas faltam capacidade técnica e logo ele precisa recomendar que elas façam cursos técnicos para aquilo. Então eu também analiso a capacidade técnica, eu tenho um aspecto técnico dentro da auditoria contábil que eu tenho que estar analisando. Outro aspecto é o aspecto financeiro, onde eu vou analisar financeiramente se a auditoria contábil ela vai analisar se os lançamentos financeiros, o resultado financeiro está dando lucro ou prejuízo, né? A lucratividade da empresa, a rentabilidade da empresa, ela também é um aspecto que a contabilidade e a auditoria contábil ela vai analisar. Muitas das vezes, né, eu preciso fazer auditoria sobre isso porque é o que interessa para os acionistas, muitas das vezes, né? A lucratividade e a rentabilidade do negócio. Aspectos mais legais, mais burocráticos, para os acionistas às vezes não fazem tanta questão. Deve ser feito, mas não importa. Mas a parte financeira, sim. Quando dói no bolso, né, como eu gosto de dizer, os acionistas abrem os olhos. A gente tem também o aspecto econômico da coisa, que são os indicadores de rentabilidade, de lucratividade. O financeiro ele vai dizer lucro, ele vai trazer aí lançamentos, né, receitas e despesas, e a parte econômica vai trazer o crescimento da empresa, a questão contábil de crescimento, os indicadores financeiros e econômicos que demonstram se a empresa está crescendo ou não, ou está tendo prejuízo. Isso, a auditor contábil, dentro da contabilidade, é um aspecto muito importante que a auditoria contábil também engloba. Outro aspecto, um dos últimos aspectos englobados pela auditoria contábil é o aspecto ético da coisa, né? Então eu tenho que seguir a legislação, o que a legislação fala que deve ser seguido, deve ser regulamentado pela própria questão contábil, o que deve ser realizado, até onde eu posso ir, eticamente falando, e se eu passar, eu acabo ferindo a ética tanto da profissão de contador, quanto também a ética da empresa, a ética do governo, a ética total. E por fim nós temos o aspecto social da coisa, né, que é analisar se a empresa ela está contribuindo socialmente, né, se ela está exercendo seu papel de função social que toda empresa possui, que é impactar socialmente, beneficamente o ambiente, a região. Então eu tenho que analisar se isso está sendo feito, de que forma, questões trabalhistas, né, o salário em dia, questões de remuneração e tudo mais também entram ali dentro do meu aspecto da auditoria contábil. Então são esses aspectos que nós devemos prestar atenção, são esses aspectos que nós devemos entrar e averiguar dentro da auditoria contábil, e a finalidade é assegurar que tudo isso esteja corretamente lançado e seguindo a legislação e seguindo também as normas da própria empresa. Por quê? Para fazer com que a empresa ela se torne uma empresa benéfica tanto para ela mesma quanto para a sociedade, que seja uma empresa que o crescimento seja pautado, né, de maneira assertiva, para que os acionistas, os sócios, a liderança, a direção consiga tomar decisões eficazes, né, em cima dos números e dos dados que foram colhidos, bem como também tenham confiança de que tudo aquilo ali está seguindo uma legislação, tem um embasamento legal e também um embasamento técnico contábil para evitar problemas futuros e evitar problemas financeiros, tanto para os donos das empresas quanto também para a sociedade em volta que usa e é atribuído dessa empresa. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Mais dúvidas, mais informações, tu pode estar consultando diretamente na apostila que eu montei para esse curso, uma apostila bem embasada dentro da legislação contábil, o que a legislação, o que o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, bem como o Banco Central do Brasil, estipula certinho para a profissão de auditor contábil. Então, se ficou com alguma dúvida, segue lá na apostila que com certeza ela vai contribuir para ti. Espero que tenha gostado, eu te vejo então na próxima aula e por enquanto, vamos que vamos. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.